Quem me ama realmente guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? E então eu lhes direi publicamente: Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com o Evangelho de hoje nós concluímos a nossa longa meditação dessas semanas a respeito do Sermão da Montanha. E Jesus termina com uma frase dura, às vezes difícil da gente escutar. Ele diz aqui que ele dirá para as pessoas que não colocam essas suas palavras em prática: eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Vejam, diante dessas palavras de Jesus, como é possível que haja pessoas que negam a existência do inferno? Essas palavras e tantas outras palavras de Jesus, onde ele fala de trevas exteriores, choro, ranger de dentes, né? Ide malditos para o fogo eterno, preparado para Satanás e para os seus anjos. Como é possível que haja gente dentro da igreja que nega isso? Como é possível que haja pessoas que dizem: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, né? Ou seja, Judas pregou o Evangelho, Judas expulsou demônios, Judas fez milagres em nome de Jesus, e no entanto está perdido no inferno. Como é possível que hoje na igreja seja tão frequente entre as pessoas esta crença de que Jesus nunca falou de inferno porque Ele é um Deus de misericórdia? Vejam, eu poderia aqui abrir a janela das análises teológicas
falar do universalismo de salvação desde Orígenes, ou então falar das ideias do Frei Schillebeeckx, que dizia que a alma que não quiser entrar no céu, Deus vai aniquilá-la. Ou então poderia falar do próprio Rudolf Bultmann, que é evangélico liberal, que acha que inferno é simplesmente uma coisa para nos colocar numa crise existencial, etc. e tal, uma linguagem simbólica. Seriam explicações teológicas, mas tudo isso daí é somente uma arma na mão de quem vive uma outra coisa. Um mecanismo psicológico um pouquinho mais, digamos assim, comum. Chama-se desengajamento moral. O que é o desengajamento moral? É o seguinte, a coisa começa muito simples. A pessoa sente uma dissonância. O que é dissonância? Quer dizer que a minha vida não combina com a minha fé. Essa é a dissonância. A pessoa vive um drama interno. Ela não consegue viver. Ela sabe que precisa deixar certos pecados. Mas, como diz o ditado, quem não vive o que crê, termina crendo o que vive. Então, por causa dessa dissonância incômoda, onde o que eu creio não é o que eu vivo, o que eu creio não é o que eu vivo, eu só tenho duas saídas. Ou eu me converto de vez e começo a viver o que eu creio, ou então, qual é a outra saída genial? Racionalização. Racionalização quer dizer o seguinte, eu adapto a fé. Eu adapto a fé àquilo que eu vivo. Então, Jesus não está pedindo, por exemplo, que eu viva a castidade. Ele não diz assim, quem olhar para uma mulher desejando no seu coração já cometeu adultério, ou quem se separar da sua mulher, né, e se unir a outra está cometendo adultério. Não. Tudo isso são acréscimos da comunidade primitiva. Então, é uma linguagem simbólica de Jesus que precisa ser reinterpretada, né? Eu preciso deixar de lado essa pastoral do medo, essa coisa de ficar pregando o inferno, porque Deus é misericórdia, Deus é amor. Imagina se Deus iria cometer uma pessoa para uma eternidade inteira por um pecado ou por um defeito. Ela não consegue, são carências afetivas, são dificuldades psicológicas. Todas estas frases têm algo de verdade. O perigo está nisso. Tem algo de verdade nisso tudo. É verdade que muitas vezes a linguagem de Jesus é simbólica, é verdade que de fato pode acontecer de haver pregadores que são duros demais e fazem uma pastoral do medo. É verdade, tudo isso é verdade. Mas acontece que todas essas coisas são usadas como racionalização para eu não precisar mudar de vida. Então, do primeiro passo, que é a dissonância, onde a minha vida não bate com a minha fé, entro para o segundo passo, que é a racionalização, que é mudar a fé, transformar a fé, começar a criar justificações para dizer, não é bem isso que Jesus disse. E o resultado final desse processo é isso que eu estou tentando explicar para vocês, que é o desengajamento moral. O que é o desengajamento moral? É tudo o que é pecado, tudo o que eu apronto e faço de errado. Não, são fragilidades, né? São experiências, é uma complexidade afetiva, não é bem assim.
Todas essas coisas é um processo, a pessoa está vivendo um processo. Então, existe esse desengajamento moral. Não existe mais o bem e o mal. Não existe mais esse engajamento necessário de eu dizer, eu preciso mudar. Esse incômodo que diz, eu preciso mudar. Então, esse é o processo psicológico que acontece com a pessoa. Mesmo, estou fazendo aqui uma análise natural, psicológica. Não entrei aqui em questões do demônio, né? E outras análises que poderiam ser feitas e seriam muito pertinentes. Mas eu estou simplesmente analisando humanamente como que a coisa acontece. A dissonância fica insuportável, a pessoa decide que não vai se converter, começa a racionalizar, aí é que entram os teólogos, né? Eu encontro Bultmann, encontro Schillebeeck, encontro até o von Balthasar, para justificar que se o inferno existe, está vazio, Deus não vai condenar ninguém ao inferno. Imagina se isso vai acontecer, se um Deus de amor e de misericórdia vai condenar alguém ao inferno. Mas esses teólogos viram simplesmente armas do meu arsenal de racionalização, mas o resultado final é que nós criamos homens e mulheres para além do bem e do mal, como diria Nietzsche. Homens e mulheres que já não são mais atingidos pela interpelação moral da conversão, que é o que Jesus quer de nós. A nossa mudança. Então, até aqui, o fenômeno psicológico individual. O problema é que, quando esta pessoa entra em sociedade, ou seja, quando essa pessoa que se desengajou moralmente começa a conviver com outros católicos e começa a achar católicos que vivem a fé, católicos que mudaram de vida, católicos que deixaram os seus vícios, seus erros e seus pecados, aí vem a reação. Essa formação reativa em que a pessoa adota uma postura diante do outro de acusação. Você, né? Você é moralista, você é radical, você isso. Por quê? Porque a pessoa precisa se defender. E acontece esse mecanismo de projeção, né? Você é rígido, você é um fariseu, você é um doente, você está adoecendo as outras pessoas. E quando 2 ou 3 dessas pessoas se reúnem, e às vezes não são mais do que 2 ou 3, não é? Se cria um fenômeno de identidade de reforço. Ou seja, eu penso desse jeito, eu já me desengajei moralmente e tenho raiva de quem prega a moral católica. Ah, você também? Opa, vem cá, vamos nós nos retroalimentar, né? Eu confirmo sua convicção, você confirma a minha. Eles são maus, eles são radicais, eles são doentes, psicopatas, loucos, maníacos. Essa moral adoecedora, esse moralismo adoecedor. Vejam, eu repito, para não ser mal interpretado, todos esses raciocínios têm algo de verdade. Tem algo de verdade. Porque de fato tem pregadores adoecedores. De fato tem pessoas desequilibradas, que pregam a verdade católica de forma muito ortodoxa, mas são meio fora da casinha. Tudo isso é verdade, mas o problema é quando eu começo a usar essas verdades para criar o desengajamento moral.
eu não preciso mudar. É isso que eu quero colocar para vocês. Esse desengajamento moral cria agressividade com o outro que vive ou prega a verdade católica, e quando se unem grupos, existe esse fenômeno de identidade grupal, de reforço social, em que aquilo vira um grupo, né? Onde cada um ajuda o outro a lamber as feridas, para dizer: nós somos bons e misericordiosos. Aqueles católicos ali que são tradicionalistas, radicais. Não é necessário dizer que o que acontece depois é muito desastre, perseguições e sofrimentos. Estou dizendo tudo isso por quê? Não é para acusar ninguém. Porque só Deus é capaz de tirar estas pessoas dessa armadilha. Eu digo isso para que você não seja vítima disso. E você decida. Decida se você está em dissonância, se você não está vivendo aquilo que você crê. Dê o passo de dizer: chega, hoje é o primeiro dia do resto da minha vida, não quero mais pecar. Deus não pediria de mim o impossível, porque Deus pede de mim o amor. Exatamente porque Deus é um Deus de amor, Ele pede que eu ame. E eu não posso agora justificar o meu egoísmo, as minhas imaturidades, as minhas desordens afetivas, e colocar tudo isso num grande manto que diz assim: não, eu não preciso fazer força alguma para ser melhor. O culpado é quem me incomoda. O culpado é quem lembra o que eu deveria ser e não sou. E aí, nós vamos querer sempre calar a boca daqueles que pregam a palavra de Deus. Jesus, no Evangelho de hoje, nos recorda: não basta nós acharmos que o Evangelho é legal, que o Evangelho é muito bom, dizer Senhor, Senhor. Não basta fazermos coisas boas. Judas também pregou o Evangelho. Judas também expulsou os demônios. Judas também fez milagres. Mas é necessário mudar de vida, deixar o pecado, com decisão. Então, como novos santos expeditos, vamos bater e esmagar esse corvo que diz: não, amanhã você muda. Cras, 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 amanhã. E digamos: odie, hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Não quero mais. E se você cair 1000 vezes, se levante 1001. É melhor viver nesta tensão na direção do amor do que o desengajamento moral de quem desistiu de amar.